Fala galera, esse episódio é um oferecimento da Nuvem Shop, a maior plataforma de e-commerce da América Latina que já colocou mais de 180 mil marcas no controle do seu próprio negócio. Se você está pensando em escalar em 2026, a Nuvem Shop e esse episódio são para você. Fala galera, estamos aqui para mais um episódio sobre a NRF. Dessa vez a gente vai falar sobre a sensação curiosa que ficou ali no ar, né? Nunca se falou tanto sobre inovação, tecnologia, retenção, experiência do consumidor, né? Mas a gente vê que na prática a coisa vai um pouco diferente. A gente vê a tecnologia preparada, cada vez mais pronta para atender essas novidades que estão chegando, mas a mentalidade e a tomada de decisão dos diretores, heads de e-commerce ainda não está acompanhando esse cenário. Nosso episódio de hoje é sobre isso e eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, que é o Alejandro Vasquez, aí, presidente e cofundador da Nuvem Shop. Né, eu vou dar uma introdução aqui, né? Mas para quem não sabe, o Ale foi meu chefe, me ensinou muita coisa lá no Nuvem Shop e eu quero que ele conte aqui, né? Antes de mais nada, né? Dar as boas-vindas para ele, não só como um amigo, uma pessoa que eu admiro muito, mas também pela Nuvem Shop como nossa mantenedora, né? É muito legal ter uma plataforma aí, a maior plataforma da América Latina fazendo parte da Start.com, para a gente é muito bom isso. E eu quero que você se apresente aí pro pessoal, receba todo mundo aí da comunidade. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer, galera, estar aqui com vocês. E realmente, a gente já se conhece há muitos anos. Até vou compartilhar, já antecipar uma curiosidade. O Caio foi a primeira pessoa do time de vendas na época da Nuvem Shop, né? Ele estava em outro lugar na época. E eu falei, se esse cara consegue ajudar outras marcas com essa plataforma, eu acho que na Nuvem Shop vai conseguir fazer muita coisa. A plataforma já morreu, se você quiser falar. A plataforma já morreu. Bom, tem várias que morreram, né? Mas... Fica a dúvida aí. Né? Mas, enfim, assim, um prazer estar aqui. E para dar um pouco de contexto, talvez, né? Porque acho que a Nuvem Shop hoje todo mundo conhece dentro do universo de varejo, de e-commerce, mas nem todo mundo sabe onde a gente está hoje e tudo que a gente está fazendo, né? E contando a história mais de empreendedor, a gente começou há mais de 15 anos atrás. Começamos, na verdade, em 2008, quando estávamos ainda na universidade. E na época, a gente, em lugar de fazer um estágio, que era o que era requerido para nos formar, a gente perguntou para a decana do curso se a gente conseguia começar um projeto, uma empresa com base tecnológica, né? A gente formado em engenharia, na administração, e ela topou. E a gente, na época, estou falando de 2008, os marketplaces estavam começando a decolar, mas era menos de 1% das vendas do varejo, as mídias sociais também decolando, Facebook e Orkut aqui no Brasil. E tudo isso que eu estou contando começou na Argentina, né? Se não deu para perceber. O argentino mais brasileiro, né? Morando aqui há 12 anos, mas a história começa lá na Argentina. E, bom, começamos esse projeto que basicamente era como criamos um comércio mais seguro. Existia muito medo para comprar online. E a gente pensou em criar um marketplace conectando com as mídias sociais, né? Para que a gente possa comprar através das nossas conexões sociais. Esse projeto que na época fazia muito sentido, não deu certo por vários motivos, mas essa experiência, vimos que algumas pessoas estavam utilizando este marketplace, que tinha outro nome, não era Nuvem Shop, para oferecer seus produtos como uma vitrine online. E percebemos que eram empreendedores que faziam camisetas, diferentes tipos de produto de varejo, que tiveram experiências muito ruins montando um e-commerce, contratando um desenvolvedor, um web designer, e a maioria das pessoas desistia desse processo. Era muito caro. Era muito caro, era demorado, não tinha autonomia, então a maioria desistia. E quando a gente viu isso, lá em 2000, aqui estou falando 2010, para nós era muito óbvio que eventualmente o e-commerce seria muito maior e que as marcas de varejo iriam vender de maneira direta ao consumidor sem intermediários, né? E aí a gente pensou, não tem como escalar isso deste jeito. Então a gente aí se pergunta, o que acontece se a gente criasse uma plataforma o suficientemente simples, intuitiva, com autonomia, para que qualquer pessoa possa montar um grande e-commerce, como os grandes varejistas, e por um valor acessível. Estou descrevendo o conceito de uma plataforma SaaS, que na época quase não existia,
Mas foi desse jeito que começamos em 2011 na Argentina e em 2012 já a gente veio para o Brasil porque o mercado estava mais sofisticado, mais evoluído, porém ninguém estava resolvendo do jeito que a gente acreditava que iria ser vencedor. Captamos a primeira rodada de investimento e aí começou a história. Não vou fazer toda a história, mas o que eu quero dividir são dois momentos importantes. Essa segunda etapa, a primeira etapa foi esse marketplace, fizemos o pivote. Essa segunda etapa foi quase uma década, onde a gente só fez uma coisa, que era criar a plataforma de e-commerce mais simples e robusta do mercado. No início para pequenos negócios, mas aqui contando a história atual, hoje os nossos maiores clientes vendem 10 mil pedidos por dia. Só no e-commerce. Que legal. 5 milhões de reais em apenas uma hora, né, numa flash sale. E manteve esse valor de vocês de ser ainda uma plataforma fácil. Exato. Né? É fácil e também ajudando os pequenos empreendedores. Embora o foco hoje da Nuvem Shop é Nuvem Shop Next. Marcas em expansão, marcas já consolidadas que estão nesse patamar de vendas que eu mencionava, na casa das dezenas de milhões de reais por mês. Então, foi quase uma década que nos focamos nisso. Captamos várias rodadas de investimento, investimos muito em produto, muito em tecnologia e em serviço, no Brasil e na Argentina só. E quando chega a pandemia, a gente estava com 30 mil clientes e em só 2020 a gente passou de 30 mil clientes para 70 mil clientes. Eu participei desse momento. Dessa jornada. ¿Por qué fuimos a plataforma que mais negócios ajudou? E não eram já pequenos negócios, já eram marcas consolidadas do físico que desesperadamente foram montar o e-commerce para sobreviver. Cara, eu lembro de várias situações a gente subindo loja em um dia para marcas super tradicionais, assim, e com uma facilidade tremenda. E era isso, era num dia montavam o e-commerce e começavam a vender, porque tinham a demanda deprimida do mundo físico. Sim. Então, essa aceleração deixou muito em evidência que o e-commerce iria ser muito mais relevante no mundo, educou muita gente, não só consumidores e marcas, mas também investidores. E também deixou muito claro de que a gente tinha construído durante uma década um produto que não era só para pequenos, mas também para grandes marcas. E aí em 2021 fechamos as últimas duas rodadas por 600 milhões de dólares, foram das maiores na América Latina, que aí nos permitiu expandir a visão de Nuvem Shop, que era, não é só a plataforma de e-commerce, embora é o carro-chefe, e não só para os pequenos, mas também agora para grandes marcas com Nuvem Shop Next, mas também construir todos os pilares que são necessários para praticamente qualquer negócio, que é pagamentos, que é logística, que tem a ver com atendimento, e aí contando algumas nuances. Cada vez mais as marcas concorrem, as marcas de varejo concorrem com os marketplaces. Uhum. Os marketplaces, a régua cada vez está mais alta. Temos não só os marketplaces locais, né? Mercado Livre, Magalu, etc. Temos o Amazon e temos os asiáticos que estão investindo bilhões e bilhões e bilhões em logística para reduzir custo, uma entrega mais rápida. E se as marcas não conseguem oferecer esse mesmo nível de qualidade, de conveniência para o consumidor, vão ficar fora. E o D2C, né, a possibilidade de vender de maneira direta ao consumidor no online, vai ser muito difícil. E por isso que a gente está investindo muito mesmo, milhões, em logística, em pagamentos, em IA com atendimento. O ano passado lançamos Nuvem Chat, né, que é a primeira plataforma do mundo em permitir o pagamento direto no WhatsApp sem sair. Por trás tem Nuvem Pago e tudo mais. Então, hoje a Nuvem Shop tem todo este ecossistema e algo que você escutou muito dentro da Nuvem Shop. Somos um ecossistema aberto. Hoje temos centenas de parceiros integrados com a Nuvem Shop. A escolha é sempre do cliente, não da gente. Tem motivos pelos quais hoje Nuvem Pago é o meio de pagamento mais escolhido pelos nossos clientes, né? A gente tem o Wallet, né? Que o One Click Checkout. Enfim, estou querendo dar um pouco de cor do que é hoje Nuvem Shop. Hoje somos a maior plataforma do Brasil e da América Latina, mais de 180 mil marcas. É muita loja, hein? Muito bastante. Mais de 180 mil marcas, a maioria aqui no Brasil, um time de 1.500 pessoas, a maioria aqui no Brasil também. E também operando no México, Colômbia e Chile, além da Argentina e Brasil. Mas o foco da companhia realmente é Brasil e particularmente hoje, nos últimos anos e daqui para frente, e Nuvem Shop Next. Cara, então,
Isso que eu queria que você contasse um pouco para quem vai escutar aqui o nosso episódio de hoje, antes de entrar no tema, é o que é o Nuvem Shop Next, que eu acho que ainda as pessoas não conseguem desassociar um do outro. Né? É a mesma empresa, são as mesmas pessoas, tecnologia uma sai do mesmo lugar, mas o que muda ali a nível de diferencial para quem vai escolher o Nuvem Shop Next hoje para operação dele? O que é isso? Excelente. Então, hoje a gente tem desenhado diferentes planos, né? Temos até um plano gratuito. A gente fala muito de reduzir as barreiras para empreender até zero. Então, por isso temos esse plano. Temos os planos aí no meio, que tem a maior parte da base, claro. E Nuvem Shop Next é a proposta que a gente criou para grandes marcas que são muito fortes no mundo físico. Por exemplo, a King's Sneakers é cliente da Nuvem Shop. A Shorts Co. também tem umas 20 lojas físicas. A Havana, né, dos alfajores, a Havana da Argentina, estou falando aqui. Maismu, uma Le Clocher. Falando de diferentes nomes, a Ham também lançou o e-commerce conosco. Então, de diferentes segmentos que ou já tem um e-commerce que vende na casa dos milhões de reais por mês ou que tem o potencial de. E quais são os diferenciais? Primeiro, como você falou, a plataforma é a mesma. A gente não acredita em produtos separados, porque você perde perde a oportunidade de alavancar todo um time de tecnologia. Hoje são 500 pessoas de produto e tecnologia. É um terço do time. Nossa. Então, quantas pessoas no total tem na nuvem hoje? A companhia são 1.500 pessoas. Nossa, cara. Eu saí de lá, tinha 250. 250? Tô falando pouco menos de 5 anos, talvez. Então, isso é muita gente. E assim, um terço de produto e tecnologia, porque é o nosso DNA, né? E muita coisa que a gente faz para os pequenos, ou fez lá atrás, essa questão de autonomia, de simplicidade, é algo que hoje beneficia também marcas maiores, né? Então, mas o foco hoje de Nuvem Shop Next está em construir produtos e soluções que sejam necessárias para esses negócios mais complexos. Vou dar um exemplo aqui. Há 4 anos atrás, a gente não permitia múltiplos centros de distribuição, né? Ter estoque unificado, conectando lojas físicas, conectando fábrica, conectando o CD do e-commerce. Há 4 anos atrás, não era uma realidade. Você, quando estava no time, o cliente que precisava disso, a gente não conseguia entregar. Hoje é uma realidade. Então, hoje temos clientes que têm esse conceito. Trabalham no e-commerce com estoque de todas as lojas físicas integrado, né? Esse é um exemplo. Depois, a gente melhorou também tudo que tem a ver com venda de atacado. E depois, de novo, estou pensando aqui, por exemplo, a gente lançou agora a assinatura. Venda internacional já era uma possibilidade, mas agora a gente melhorou para essas marcas que querem vender internacional. Não é tão comum aqui no Brasil, mas é bastante comum no México, por exemplo. Então, aquilo que a gente fez no México funcionou aqui. Que bom. Porém, a maioria das coisas a gente tem que pensar para as marcas brasileiras, porque é muito único, diferente da Argentina, do México. O foco é Brasil hoje. O foco é Brasil, total. Então, por exemplo, em pagamentos, né? Todo o contexto de pagamentos, onde Pix hoje é a metade das vendas, né? Porém, muda o ticket, né? O cartão a média, no contexto da Nuvem Shop, são R$300. Com Pix só é R$210. Porém, quem financia, quem parcela as compras é cartão, né? 80% das compras de cartão são parceladas. Então, a gente, por isso, criamos Nuvem Pago. Hoje oferecemos até empréstimos com Nuvem Pago. Então, a gente está focado em... e, obviamente, aí não é só as vantagens para o consumidor, é o custo, é a taxa de aprovação. Então, a gente está obcecado em garantir que isso funciona para as grandes marcas do Brasil, né? Logística, a mesma coisa. A gente tem o que era para... Aqui tem muita gente de mercado, então conhecem o que era a Mandae, hoje é Nuvem Envio. A gente está expandindo essa operação. Hoje operamos em São Paulo e em Minas Gerais. Estamos levando para Santa Catarina e para Rio este ano. Coleta. Com pontos também de retirada? Como que é? É modelo de coleta, então a gente faz coleta diária para os nossos clientes. Por trás a gente opera com mais de 30 transportadoras. E o que a gente faz... comentário à parte, Correios é menos do 5% do total. Nossa. Então, hoje não tem dependência dos Correios. Isso nos permite baixar o custo,
melhorar o tempo de entrega e melhorar também a confiança, né, o serviço dessa entrega. E a experiência, quando eu uso Nuvem Envio, a experiência também para eu que estou comprando é melhor? Eu consigo ter um traqueamento maior? Como que funciona isso? Aí do lado do consumidor, e aí pensando, isto que eu estou contando agora não é só para Nuvem Shop Next, é cross, tá? Mas hoje para o consumidor brasileiro, brasileira, comprar em alguma loja da Nuvem Shop tem vantagens. Uma delas é a experiência de one click no checkout. Então, se você, a gente mencionou, né, compra na MaisMu, é a primeira vez que você entra, faz a compra, finalizou a compra e pode salvar cartão de crédito, endereço e dados pessoais na wallet, a carteira digital da Nuvem Shop. Que legal. Quando compre a seguinte vez na MaisMu, você já vai conseguir fazer one tap, one click no checkout. Não tem que preencher tudo de novo. Isso é muito bom. Mas a grande vantagem é que se você vai e compra em alguma outra loja da Nuvem Shop, e talvez você nem sabe, mas quando chega no checkout, vai ter aí one tap, one click. Isso é reduzir fricção. Isso é aumentar a conversão do e-commerce. E isso está sendo animal em termos de conversão. Hoje são mais de 15 milhões de consumidores únicos no Brasil que compraram em alguma loja da Nuvem Shop. Só no Brasil. Então, isso é algo que eu sempre falo, né? É meio clichê, mas realmente, quanto mais marcas são, mais consumidores, mais melhor, todos ganham. Mais fácil de vender, né? Mais fácil de vender, melhor experiência para o consumidor. É incrível como a gente, às vezes, quando eu começo a contar, talvez alguns que estão aqui falam, eu já passei por isso, talvez nem sabiam que era Nuvem. Mas quando você está contando para uma marca, né, um gestor de e-commerce, o fundador da marca, e fala, eu já tive essa experiência, muda totalmente, né? Porque fala, é isso. E sobre logística, também a gente tem um aplicativo que permite fazer o tracking de todos os pedidos, cross loja até. Então você não tem a necessidade de estar consultando para a marca cadê meu pedido, né? Então, voltando para a tua pergunta, tem muita coisa do lado de produto, acesso às APIs, dá para mexer 100% na questão de layout, de visual. Realmente isso tem total autonomia marca. Não depende de uma agência, embora em Nuvem Shop Next a maioria trabalha com pelo menos uma agência. A maioria está falando de migração, né? Então tem migração, né? Para um layout muito customizado, ou para um desenvolvimento de algum aplicativo em particular, ou para performance, para mídia no geral, para consultoria de e-commerce. Então, esses negócios que vendem a casa dos milhões, geralmente, pelo menos, tem algum tipo de agência por trás ajudando. E depois tem todo o braço mais de serviço. Cada um dos nossos clientes em Nuvem Shop Next tem um gerente de e-commerce. Na verdade, o gerente de e-commerce é uma especialista em e-commerce, que é o braço direito do lado da Nuvem Shop, né? Que vai ter reuniões recorrentes para compartilhar insights, para compartilhar sugestões do que pode melhorar, para compartilhar benchmark, olhando companhias similares, obviamente sem abrir informações. Como que o Head tem acesso a esse key account? Na verdade, todo mundo que fecha hoje com o Nuvem Shop Next vai passar por um processo de onboarding, onde a gente ajuda nessa migração. Aí tem dois modos. Aqui pensando em que já tem e-commerce, que é a maioria dos casos. Então, pode ter uma agência envolvida ou não. Geralmente tem, mas não é obrigação, como em outros contextos. E tem o nosso time de onboarding que ajuda em todo esse processo de migrar. Primeiro, garantir que a migração seja bem feita, que não impacte em SEO, que não impacte nas campanhas do Meta, Google, o que for, etc. E também dar esse treinamento básico para o time para conseguir operar o negócio. E falo de básico porque realmente é muito intuitivo, quase que não precisa de treinamento. Uma vez que a loja migrou, está tudo certo, redirecionamento 301, tudo que a gente já... E muitos dos que estão aqui, né? já passaram. E estamos falando de prazos de 90% dos projetos, todo esse processo de migração é menos de 60 dias, tá? É muito bom, muito rápido. É rápido. Uma vez que passa esse processo e vimos que está tudo ok dos dois lados, aí passa o bastão para o time que a gente fala de success ou de sucesso do cliente, que aí se apresenta o gerente de contas que vai acompanhar a marca, vai aprofundar o negócio e vai ter uma reunião, pelo menos mensal,
com o gerente de e-commerce ou com o fundador, aí depende do tamanho da companhia, o envolvimento da liderança, né? Ali no WhatsApp mesmo, ele consegue acessar essa pessoa? Pode ter, tem um grupo no WhatsApp onde, Legal. às vezes, por exemplo, se tem nuvem pago, que hoje a realidade da maioria dos nossos clientes, muito bom. mais de 65% hoje da receita dos nossos clientes no Brasil é através de nuvem pago, por escolha do cliente, por tudo que a gente falou, taxa de aprovação, conversão, etc. E nesse caso, aí também tem um gerente de nuvem pago, de serviços financeiros. Legal, então, legal. E se utiliza logística, também tem o gerente de logística. Então, do lado da Nuvem Shop, pode ter... Suporte até, não vai faltar, não né? vai faltar. Pode ter até como 5 pontos focais para cada assunto. E talvez você, na verdade, a marca quer que o diretora financeira toque esse assunto com a pessoa nossa no Nuvem Pago. Mas tem esta pessoa de Nuvem Shop Next que vai orquestrar tudo isso, vai ter essa visão mais holística, né? Então, isso tem marcas que não utilizam, aproveitam muito, tem outras que falam, isto para mim é um grande diferencial. Porque é um braço direito, né? Até contando um pouco da experiência como parceiro de vocês, né? A gente tem algumas marcas que a reunião é muito boa também, não só para dar insights para o lojista, mas para dar um panorama de mercado, né? Como que está a conversão do seu setor, né? Pô, vocês têm 180 mil lojas, eu acredito que tem ali uma quantidade de dados significativa para você tomar uma decisão. Sim. Então eu vejo que também ajuda o parceiro, a agência também acaba tendo informação e o próprio lojista para ele entender o problema é na conversão no carrinho. Toma uma ação, entendeu? Acho muito bacana isso. E sugerir talvez funcionalidades que não estão aproveitando. A gente, para ser bem honesto, é como que esse papel foi mudando ao longo dos anos porque a gente vai entendendo onde mais valor agrega, né? A gente tem muita coisa que estamos resolvendo agora com IA, insights de dados de informação, estamos resolvendo cada vez mais com IA para que esteja na mão da marca. Então aí tem coisas que talvez não são tão necessárias do especialista de e-commerce, né? do Nuvem Shop Next. Vai ter outros lugares para agregar. Então, mas sim, tem sido um grande diferencial. Então é toda essa parte de produto, serviço. Muito bom, cara. Tô super feliz em ouvir tudo isso, né? Acho que tá todo mundo entendendo porque eu tô nervoso, né? Tô falando com o ex-chefe, então vai rolar papo, cara. Aqui, na verdade, a gente tem cerveja, né? Não exato. Eu gosto de IPA, né? Não sei se você tá feliz, mas é isso. Mas, cara, eu fico muito feliz. Eu acho que é de novo, assim, dá pra ver evolução, não só como participante do ecossistema de e-commerce, mas também a gente tem muito cliente lá na agência e é legal ver essa evolução. Então, acho que espero que o Nuvem Shop Next, eu acho que é um plano bem interessante ali, não só pelo suporte, mas pelo ecossistema, pela flexibilidade que vocês estão dando para os heads de e-commerce que estão operando com vocês. Então, eu acho que vale escutar, né? Tem algum recado que você deixa aí para os heads, Ali? Cara, agora com o que você falou, eu sempre falo e falo abertamente, eu sei que para muitos dos que estão ouvindo da comunidade, a Nuvem Shop, como eu falei, praticamente todo mundo conhece, mas acham que não é para o negócio deles, né? Porque acham que é para o pequeno, para começar. E o que eu falo sempre é, essa é parte da verdade. Nascimos de lá. Mas hoje e nos últimos anos, o nosso foco é no Nuvem Shop Next. E é como a gente dá mais autonomia, mais performance. O que a gente vem investindo, assim... quando você olha qualquer métrica de mercado, a gente está crescendo muito mais rápido. Dá para falar no algumas Brasil. Métricas, investimento que vocês estão colocando no Next, o crescimento? Assim, hoje a gente está muito bem capitalizado por esses 600 milhões de dólares que eu falei, onde mais investimos é em tecnologia mesmo, em produto. E todo esse investimento que a gente vem fazendo nestes últimos anos, principalmente no Brasil, se reflete em a velocidade que a gente está crescendo no Brasil, mais rápido que qualquer outra plataforma, e cada vez mais, e cada vez ganhando mais força nas marcas maiores, né? O que a gente chama de mid-market. A gente não está focando, se tem aqui o diretora de e-commerce da Carrefour, a gente não está focado nesse perfil, não é enterprise, mas marcas que vendem na casa das dezenas de milhões de reais por mês só no e-commerce, a gente atende. E o produto... Quem falou com a gente talvez há 3, 4 anos atrás é outro bicho, por tudo que eu contei aqui, né? Então, eu particularmente estou investindo muito no meu tempo com Sanchi, que você também conhece, e outras pessoas, para conversar com essas
marcas. Primeiro porque sempre a gente aprende conversando com quem está por trás dos bastidores, né? Sempre, sempre. E segundo, é para desmitificar e ver se efetivamente encontramos um gargalo técnico de que falamos, não, aqui a gente não atende. E a realidade é que vemos que atendemos o 99% dos casos. Então, é parte também do investimento que estamos fazendo em posicionar a Nuvem Shop também como a plataforma que está cada vez ajudando e sendo a mais óbvia no segmento mid-market, vamos falar assim. Muito bom, cara. Feliz pela evolução. Eu noto isso, eu falo com... Tenho muitos amigos ainda que trabalham lá, eu sempre levo esse feedback, né? Pô, da minha época para agora é nítida a diferença. Então, eu sempre recomendo, vem alguém procurar, quero saber tal plataforma. Vamos ouvir, eu acho que tem ali seus valores, tem seus diferenciais e muitas vezes sai no, é tudo isso, eu não esperava, né? Isso que é legal, assim, cara. Eu vejo muito isso, tá? Sim. É muito engraçado, até porque eu não esperava que era tudo isso. Aí o cara começa a ter dúvida da decisão, né? E às vezes acontece também que o que puxa algum gestor pensar em mudar de plataforma, às vezes é o custo, né? Quando a gente escuta take rate de 2, 3, 4, 5%, é ridículo. Né? Nenhuma operação aguanta isso. Nós né? chegamos a mais até. E chegamos a mais, sim, parei aí, mas eu cheguei a ouvir de quase 8%. Então, isso que eu ia falar, já vi 7%. Sim, né? Take rate é a porcentagem que a gente tira do faturamento do negócio. Né? Exato. Isso é ridículo. Não tem operação que sustente isso. Está deixando muito dinheiro na mesa se a conta fechar para alguém. Então, a gente também está trazendo um modelo muito diferente nesse sentido. Quando a gente, assim, obviamente depende de caso a caso, mas take rates abaixo de 2% com certeza. Muito bom. Às vezes abaixo de 1%. Por quê? Porque a gente combina plataforma com pagamentos, então a gente consegue trazer um negócio saudável para a Nuvem Shop e muito melhor para a última linha das marcas do varejo, né? E às vezes isso nos jogava em contra, porque era, peraí, tão barata, né? Claro, o produto não deve acompanhar. Numa época atrapalhava. Eu lembro de Lembra disso? Eu tinha que justificar por que você é tão barato, né? Tô comparando com A, com B e a gente lá, né? Mas... Então, o mercado está mudando. As pessoas... Primeiro, quando você olha o resultado do negócio, vê que a conta não fecha. Quando a conta não fecha, o que você faz? Dá para aumentar receita? Como a gente melhora a margem? E quando vê o custo que tem aí de plataforma, etc., fala, aí temos uma grande oportunidade, vamos olhar no mercado. Então, não se sustenta. E a gente está justamente para fazer algo que funcione hoje e no longo prazo das marcas. Bom, né? Eu acho que aí o ecossistema entra e de fato assim, nós estamos no tráfego pago lá, por exemplo. Cada vez mais caro o custo de aquisição, né? E tá rolando, sim, uma pressão para você reduzir custos. Então, sim, a gente está tendo muitas conversas. Eu acho que isso, a tecnologia, né, fácil, escalável, mais barato, ela está ajudando e, com certeza, é relevante no cenário de hoje. Total. Então, fico feliz, cara. Parabéns aí por vocês construíram, evoluindo. E estão evoluindo, né? Estão, né? Junto sempre, com os nossos parceiros. É isso. Mas é isso, cara. Muito boa essa introdução para a Nuvem Shop. Eu acho que como seu primeiro episódio aqui, eu acho que valeria essa pauta também. Então, mas vamos voltar pro tema aí, né, Bora. cara? Esteve na NRF pela primeira vez? Sim, segunda. Segunda vez? Segunda vez. Quando foi que você foi da última vez? 2024. Bem diferente. Sim. O que mudou mais aí de 24 para essa? Assim, eu não esteve o ano passado foi tudo ao redor de IA, inteligência artificial, muito hype também. Este ano também teve bastante, sem dúvidas, assim, quando a gente fala de tecnologia e demais, foi um assunto que não dá para ignorar e, embora tenha hype, tem muita verdade ao mesmo tempo. Porém, a gente já é muito mais pragmático, sabe? Muito mais pragmático de como as marcas estão melhorando sua operação a partir de AI, mas também como o consumidor está mudando a partir de AI. E se eu tivesse que resumir das conversas, as palestras, as discussões, o mais rico para mim acaba sendo que você conversa com as pessoas que estão lá. Tinha muito brasileiro lá. Claro que tinham 4 mil brasileiros. Uma coisa lá, assim, eu escutava mais português do que inglês, cara. Tava no fórum e-commerce aqui, né, cara? Mais ou menos isso. Então, assim, o resumo de tudo isso, eu acho que são como 3 grandes mensagens e a gente pode aprofundar nisso. A primeira é que a gente está realmente numa nova jornada do consumidor, onde
a gente vem de uma época, historicamente, a gente encontramos produtos e pesquisávamos de produtos nas lojas físicas. Depois a gente começou, já no início deste século, milênio, a gente começou a buscar justamente no Google da vida, nos e-commerces, nos marketplaces. Depois ganharam muita força as mídias sociais para busca de produto, Instagram e depois TikTok também. E agora estamos neste mundo, neste universo de agentes de IA que estão virando uma forma de busca. Hoje, 1 a cada 3 compradores no Brasil, isso é dado do Nuvem Commerce, que a gente está lançando logo. Temos que falar de Nuvem Commerce, por favor. Nuvem Commerce, o relatório anual que a gente faz. Eu entendo que isso foi tema muito relevante lá na IA, né? Vocês já estão, de certa forma, reduzindo fricção ali com ele, né? Sim, total. Mas o ponto é que hoje já os consumidores estão utilizando IA não só para avaliar e comparar produtos, para descobrir produtos, porque já estão prestando atenção ao que os agentes estão falando. E eu não vou ser sensacionalista aqui, né? Não acho que agora ou daqui a 3, 4 anos, 90% de discovery de produtos ou da escolha vai ser dentro de agentes de IA. Eu acho que não. Mas sim entre um player que tem muita força, que são os agentes, chame-se um ChatGPT, um Gemini, o que for, e que conversam com todos os outros canais, porque o físico não está morrendo, né? Então vira tudo mais complexo, uma jornada muito menos linear. Mas isso é questão do físico, né? Sempre houve lá, um vai tirar o do outro. Essa discussão estava presente ou eles estavam trazendo legal? Antes até desse e-commerce agêntico que todo mundo está falando, né? Tipo, é uma união de tudo e o cliente escolhe o que é essa mensagem. É uma união de tudo. Isto, o funil. Certo. A gente gosta de olhar o funil e pensar como etapa a etapa. Mas já não é linear. É muito mais complexo. É muito mais difícil entender a jornada de compra e não podemos generalizar, né? Como vamos assistir, não sei, um negócio de moda vai ser diferente do que um negócio de eletrônicos ou de casa e decoração. Tem jornadas diferentes. Então, o que é importante aqui é entender que existe agora uma nova forma de pesquisar produtos, de descobrir produtos, de avaliar produtos, que são os agentes de IA e que conversam com os outros canais. Logo volto para a parte de loja física, mas essa jornada do consumidor está mudando e hoje já temos consumidores que são nativos de IA, né? É isso. Então, que naturalmente já vão buscar direto, já não passam pelo... Eu, por exemplo, eu sou um cara que... agora já mudei, mas eu sempre ia para o Google. Eu não passei por essa busca de produtos no Instagram ou no TikTok. Eu ainda não consegui sair do Google. Não conseguiu? Eu estou sendo forçado, por exemplo, você falou de TikTok, né? A gente tá ali, é um canal que está fazendo marketing de uma forma diferente. Total. O comportamento de busca tá ali, mas Sim. Eu não consegui ainda. Eu vejo muita gente ali, talvez da faixa etária ou que venceu o Google, que está tendo uma transição mais lenta para isso. Sim, eu colocava esse exemplo porque eu vejo a minha esposa, a mesma idade, e ela procura ainda muito mais no Instagram, e agora vejo ela procurando muito mais produtos no ChatGPT. Não, no ChatGPT, por exemplo. Legal. Então, temos esses novos consumidores que estão sendo cada vez mais AI native. Esse é um primeiro grande ponto que depois podemos aprofundar. O segundo é que, de novo, hoje, aqui, para quem nos está ouvindo, quem hoje não está realmente utilizando a IA para melhorar a operação do negócio, e aqui só falo de ser mais eficiente e mais produtivo, está ficando fora. Isso já não é hype, tá? E IA não é um projeto da companhia ou de uma área da companhia, do CTO, do head de e-commerce. Não. Tem que ser cultural da companhia. Tem que ser cultural. No estúdio, o relatório de Nuvem Commerce falava também que hoje o maior gargalo é questão de custo, né? Quando a gente olha... Para implementar. Uhum. Agora, quando eu falei com muitas marcas já mais enterprise, que ser do varejo, aí a barreira não é custo, é cultural. Uhum.
é cultural das pessoas, realmente se fala ainda muito, mas não sabem como implementá-lo. O que é isso, esse desafio cultural? É falta de conhecimento, capacitação? Eu passei por isso lá na agência, por exemplo, de bloqueio de certas áreas, né? Certos times, né? Sim, a ver, qualquer mudança gera atrito, Certo. mesmo sendo positiva. E a gente estamos na frente dos nossos olhos uma transformação tecnológica que é muito mais revolucionária, talvez, do que qualquer outra. E isso gera certa parálise. E vou contar como a gente vivencia na NuM Shop. Na NuM Shop a gente vem trabalhando com IA há mais de 3 anos, antes de virar hype. Mas demorou essa realmente transformação e absorver isso. E no Memchat, que a gente falava antes, esse agente de vendas via WhatsApp que permite o pagamento, permite escalar o atendimento de maneira humanizada mesmo. No Memchat, o primeiro produto que nós lançamos que é 100% AI native, né? Que nasceu com IA. O time que trabalha nisso era um time que antes fazia outra coisa, era uma outra companhia que entrou na NuM Shop e compraram uma empresa, né? se focou esse time, o produto não, senão o time, que era um time mais novo, que já tinha com esse chip de AI native e conseguiu construir esse produto que é 100% nativo. Agora, todas as áreas da companhia, tudo que a gente faz tem que, de alguma maneira, ser trabalhado com IA, né? Hoje a gente permite as descrições dos produtos, as imagens, temos carrega um monte de detalhes como o peso, as dimensões do produto, que antes era tudo manual, agora temos um produto de IA que permite isso, para dar um exemplo. Mas meu ponto aqui é o seguinte, a gente começou a fazer isso e nos perguntamos, isto é suficiente para realmente considerar que somos uma empresa IA first? Assim, é um meio para um fim, né? Não temos que esquecer disso. É uma tecnologia para fazer algo melhor. Mas aí a gente viu que ainda não estávamos com a cultura necessária e o ano passado, em todas as All Hands que a gente faz com todo o time, onde compartilhamos resultados da companhia, temos um espaço de perguntas e respostas, a gente colocou uma sessão em todas as All Hands onde se falava de como IA está ajudando a melhorar a produtividade do time. E com áreas de toda a companhia, não só produto isso e tecnologia. De uma forma orgânica, as próprias equipes resolvendo problemas entre elas. Exato. Que e legal. As equipes começaram a levar de todas as áreas, de todos os níveis, começaram a compartilhar como IA ajudou na área comercial, na área de marketing, na área de revenue ops, na área de produto e tecnologia. E isso começou a ajudar a criar exemplos reais, pragmáticos do que deu certo, do que não, o tempo que requeriu para fazer isso acontecer, ou seja, tem que mexer tempo. Vai se sentir que a gente está na aula da faculdade, aprendendo e falar, mas está aprendendo fogo, eu tenho que resolver milhares de coisas, mas se a gente não prioriza o importante e só colocamos com o que está urgente, não vai acontecer essa transformação. E para dar um exemplo dos últimos tempos, o Lombo, você conhece, outro dos fundadores da NuM Shop, ele lidera todo o time de produto. Tínhamos uma funcionalidade que era uma das tantas que a gente iria desenvolver, que entendimos que precisaríamos de 3, 4 pessoas durante 3 semanas para desenvolvê-la. E ele falou, eu vou pegar isso, vou liderar pelo exemplo e vou fazer com o Cloji, que é uma das IAs. Exato, uma das IAs para desenvolvimento de software específico, com mais foco nisso. Ele, junto com o Cloji, ele fez em 2 dias. Uau. Só ele. Em 2 dias desenvolveu essa funcionalidade que iria levar 3, 4 pessoas durante 3 semanas. E isto é novo. Isto não é está há um ano atrás. Isto dos últimos 60 dias. Então a velocidade, eu falei 3 anos, mas o ritmo que isto está acelerando é animal. É animal. Então quem testou e experimentou há 3 anos atrás, olha o bicho de novo, porque é outra coisa. E isto tem impacto em todas as áreas. E o que acontece? Tantos profissionais que já temos 15, ou menos, 10, 15, 20 anos ou mais anos de experiência no mercado. Ou companhias que estão numa posição bastante forte há 5, 10, 15, 20 anos ou mais.
tem algumas vantagens do momento atual, mas tem uma grande desvantagem que é que tudo fica mais lento, mais difícil. Então, se a gente não faz realmente uma mudança radical com parte do que eu estou contando aqui, é difícil essa transformação. E o que acontece? O novo grande vencedor pode estar começando a companhia agora. E isto não é só tecnologia. No mundo de varejo, as grandes marcas de varejo dos próximos 5, 10, 15 anos começaram agora, ou talvez nem começaram. E está acontecendo. A gente vê cada vez mais clientes que conseguem vender 10 milhões de reais no e-commerce com menos de 5 anos de vida. Cara, empresas nascendo para TikTok. Você já pegou? Tem case que teve um case recente que faturou mais de 80 milhões em um ano, no TikTok Shop. É animal. Cara. Tem um desafio também que é, às vezes, o hype, pegar a trend, né, e bombar. Conseguir no momento certo, né? Tem isso, mas depois um grande desafio é como você mantém isso, né? Uhum. Isso é importante. Mas tá mudando o jogo. Então, aí voltando para IA, hoje, e falando concretamente do que a gente vê hoje, isto tanto não só do NRF, mas também do Nubank Commerce, é uma pesquisa que a gente faz para dezenas de milhares de marcas, de todos os tamanhos, de todos os segmentos do Brasil, onde hoje estão implementando mais na toda a frente de marketing, de segmentação, estão ainda querendo implementar mais na frente de atendimento, né, de como dar um atendimento humanizado, porque os chatbots antigos que eram IA, ninguém quer falar com esse tipo de experiência. É terrível, né? É Digite terrível. um para... Não é um... Isso, o telefone de 20 anos atrás é a mesma dinâmica, praticamente. É engraçado que isso em um momento foi uma revolução também, né, cara? Sim, total. Sim, a gente ver muitas marcas que 80% do conteúdo, vídeos, imagens estão criando com IA. E estou falando marcas de luxo, até, né? Não estou falando do empreendedor que é o único jeito de criar uma produção para um novo catálogo, um novo lançamento, né? Então, realmente está sendo bem disruptivo. Porém, o terceiro ponto, que para mim é parte do que eu gosto de falar muito sempre, é de back to basics, né? O feijão com arroz bem feito. Que tem a ver com a grande forma de crescer o negócio em 2026, no contexto atual, é fidelização. É clientes que realmente gostem do teu produto, amem a tua marca, criar uma afinidade racional. E aí, voltando para o ponto de loja física. A loja física, sem dúvidas, não funciona o que funcionava antes. A loja física está virando... É um canal de vendas, mas está virando um hub de comunidade, de serviço, de relacionamento, um hub logístico também, em muitos casos, né, para conectar com os outros canais. E aí a loja física começa a ter muito mais sentido. Por isso vemos marcas que nasceram 100% nativas digitais, abrindo lojas físicas. Fazendo um caminho inverso, né? Exato. Então, existe uma transformação e as lojas físicas, o presencial, não dá para substituir no online. Isso está claro. Mas ele passa a fazer essas lojas, né, como hubs de comunidades, elas passam a fazer parte da jornada mesmo quando eu vou finalizar a compra online. Isso é um fato já, ou a gente está olhando isso mais para frente com as mudanças de como que está sendo isso? Ou vai diminuir? Pode, na verdade, o que a gente falava antes, não tem uma jornada única. Mas, assim, para dar exemplos e que não fique tão na macro, tem uma marca que se chama Le Clocher. Legal. Le Clocher é uma marca de moda, de luxo. Começou com um pouco de atacado e depois e-commerce, 100% e-commerce. Depois abriu lojas físicas, hoje tem 4 lojas físicas. Legal. Aqui em São Paulo. E o e-commerce é o principal canal de vendas. Porém, existe aí uma dinâmica muito interessante, né? Onde a pessoa compra online, mas decide retirar na loja física por algum motivo. Vai na loja física, pega o produto, mas acaba olhando outros produtos. Acaba criando um relacionamento aí. A marca às vezes faz... tem outra marca, por exemplo, a Bamba,
Bamba tem só uma loja física aqui em São Paulo, e o e-commerce e tem atacado também, e o e-commerce onde estão colocando muita energia. Mas a Bamba é um lugar onde toda semana tem algum tipo de evento que criam com clientes ou potenciais clientes, e isso de novo cria comunidade, cria fãs da marca que não vai conseguir no online. Então, obviamente, tem que encontrar a forma de que a conta feche, mas essa loja física também hoje o CD do e-commerce, sabe? Então, quando você olha como está aproveitando cada metro quadrado, a conta fecha. É muito mais bem utilizada, né? Não é aquele Exato. espaço de loja enorme com tempo ocioso do vendedor e espaço sobrando. Exato. Então, tem que encontrar e tudo também ao seu momento, né? Mas entra num tema, né? Antes, né? Até você falou dos novos recursos, por exemplo, o multi-CD lá, né? Que são os que a plataforma permite. Antes era difícil, hoje é acessível para todo mundo. Mas ainda assim, existe a barreira de como que eu unifico essas jornadas ali, esses públicos, né? O que é? Por quê? Isso. Aí eu acho que volta o tema ali são as pessoas, é cultura. Como que a IA vem ajudar nisso? De unificar, você fala? De unificar, cara. Porque no final do dia tudo é uma coisa só, né? O cliente que vai escolher. Sempre foi, né? Mas eu acho que isso se torna mais evidente agora. Né? Só que eu ainda vejo, né? Até foi tema de um dos episódios aqui desse macro aqui da NRF. Cara, um mostra a língua pro outro. A loja física vai roubar meu cliente. Não, o outro vai roubar, né, cara? Cara, aí não é tecnologia. Hoje a barreira não é tecnológica. Falaria que é cultural, mas também não é cultural. É sistêmica. O que significa sistêmica? Tem que criar os incentivos certos para que os canais realmente queiram jogar em equipe. Vou colocar aqui um exemplo meio extremo, mas real. Aconteceu esta semana, não vou dividir o nome da companhia, mas me juntei com alguns dos sócios. Acontece que quem toca o e-commerce são 2 sócios. Mas depois quem toca um negócio de atacado e lojas físicas são outros sócios. Tem só um sócio em comum. Então, aí o que você fala, né? Cada um tem o seu objetivo. Exato. Né? Quem está olhando o atacado vê o e-commerce crescer e começa a enxergar como ameaça. E uma bagunça, não dá para operar, não dá para alavancar um negócio desse jeito. É um caso extremo, mas isso acontece em outros níveis. Talvez, geralmente, os sócios são donos de todos os canais. Mas se você não coloca os incentivos para o vendedora da loja física, de que se a pessoa comprou online, essa pessoa também vai ser comissionada de alguma maneira, assumindo que tem comissão, obviamente que vai enxergar como concorrente. Tá roubando meu cliente. Exato. Então, por isso eu falo, tem a ver com o sistema, como você cria incentivos coesos entre todos os canais para que enxerguem como os canais um alavanca o outro, né? Outro exemplo, a gente já viu marcas que abrem uma loja física, uma marca de São Paulo abre loja física no Rio e de repente, sem fazer nada diferente no online, as vendas online no Rio começam a aumentar. Porque a loja física está alavancando por presença, por visibilidade física, literalmente, da marca. Então... Tem um lojista que foi inclusive, um amigo nosso, ele falou, onde ele abria a loja, no raio, né, da loja física, aumentava a venda 40% no online. Presença de marca, tá ali no ponto físico, estou passando. O vendedor, ele tinha... A questão do sistema dele estava resolvida, né? A cultura do vendedor de loja podia ganhar comissão. Então, ele tinha esse incremento ali. Fora outros benefícios, como receber mais rápido, a experiência, etc. Né, cara? É isso. E a gente está falando muito de e-commerce e loja física, mas também podemos pensar em WhatsApp. Né? Porque aí também tem muitos negócios que têm um time dedicado de WhatsApp, né? Para atender essas consultas. Tem outros que aproveitam os vendedores das lojas físicas para nas horas vagas, que não tem pessoas na loja. É muito longo. Exato. E começam a contactar os clientes por aí. Então, e aqui não estou trazendo a fórmula do que funciona para todo mundo, porque tem até também uma questão cultural, né? De como você trabalha com o teu time, quão agressivo é em termos de comissionamento. Mas essa é a parte onde quem lidera o negócio tem que se focar primeiro.
E depois em tecnologia, depois em questões culturais. Se você resolve isso, depois fica tudo mais fácil. As pessoas comprarem e a tecnologia hoje viabiliza tudo isso. Ou seja, a gente está falando de problemas antes culturais, né? O passo atrás, né? Culturais e desenhar a estratégia entre todos os canais, né? A mesma coisa quando a gente vê marcas de indústria, né? Ou, na verdade, negócios de indústria... Cara, esses têm mais desafios ainda, né? Porque, a gente lá lida com empresas centenárias, por exemplo. Indústrias, no caso, né? Sim. Que agora ele está acordando e vindo para o digital. E aí você tem uma série de representantes que vivem ali, a gente sabe das limitações, estão claras para todo mundo, mas e mexer nisso, né? O que ele faz para mexer? Como que ele aposta num canal novo que vai gerar um atrito enorme? E aí? É desafiador e, Gino, para dar uma resposta concreta tem que entender caso a caso. Eu acho que o maior desafio está para um negócio de indústria que tem muita dependência de um único cliente. ¿Por qué? Porque ese negocio, si decidir ir D2C, ¿no? Vender directo al consumidor con una marca propia, naturalmente porque talvez esse grande cliente que tem independência enxerga como concorrência e fala, ok, eu corto você como fornecedor meu. E pode ser um risco para o negócio. Agora, acho que não é a maioria dos casos. Quando você está mais pulverizado com teu negócio B2B, de indústria, aí, para mim, uma aposta que você tem que fazer, né? É como... A analogia é quem hoje vende muito bem no online, mas vende principalmente em marketplace. Não, mas marketplace vendo X e é 50% da tua receita. Eu ficaria com medo. Claro, se 50% da receita... E sim, talvez o e-commerce próprio não vai ser 50% no início, mas se você não começa a criar a musculatura, no médio e longo prazo, um risco enorme. Então, voltando para o caso de indústria, é verdade, um bicho diferente, ter uma marca própria, mas eu acho que é um lugar onde eu, no lugar, investiria e falar, ok, isto não me dá de comer hoje, mas eu preciso começar a fazer isto, exato, pensando no médio e longo prazo do meu negócio. Uma coisa que exatamente, vem a seguinte pergunta, né, cara? Vocês ouviram muita coisa lá. O que de fato é tendência? O que é de fato real, que a gente já está acontecendo? Muitas pessoas que sentaram aqui, muitas pessoas que eu não fui pro NRF, mas a gente tem que acompanhar, é obrigação por estar no setor, né? E, cara, vem um monte de informação ao mesmo tempo. O CP, vamos, os agênticos, né? Mas o que de fato agora você já começa a ver? Isso aqui de fato a gente tem que olhar, isso aqui não, isso aqui dá para esperar, o próprio vai se ganhar corpo naturalmente? Cara, a ver, pensando, eu acho que isto não só aplica no Brasil, tá? Ou América Latina. Eu acho que deve ser em muitas partes do mundo, mas o mais importante, esse feijão com arroz bem feito, porque eu falo do feijão com arroz bem feito e parece pouco sexy, parece pouco inovador, mas é que tem tanta oportunidade e é tão mal feito por muitos negócios que se você arruma isso, você acerta nas vendas e você consegue fazer um negócio muito mais eficiente. Então, o que significa isso? Primeiro, a experiência do teu cliente. Aqui tem diferentes casos, né? Tem negócios que talvez são 100% online, tem negócios que têm loja física, atacado e demais. Então, entender qual o papel de cada canal. São perfis de cliente diferentes? Por que escolhem de você? Tem que ter muito, muito claro isso. Porque dessa forma dá para entender, ok, como eu tiro fricção. Tirar fricção. Como tiro fricção no e-commerce para que seja mais fácil que me comprem online, para que tenha mais conveniência em termos de pagamentos e em termos de logística, para que tenha um atendimento humanizado, porém imediato, nos canais que as pessoas gostam, WhatsApp é o canal. A gente falou muito de ChatGPT, Gemini, etc. Está tão simples, né? Mas, claro, e o WhatsApp, isso a gente não escuta no NRF, porque é muito particular do Brasil, da América Latina, na verdade, mas muito e outros países da Ásia e demais, que o uso de WhatsApp que tem no Brasil e na América Latina não existe nos Estados Unidos, não existe na Europa. Nós aqui utilizamos para falar com amigos, com família, com fornecedores, com o nosso time, com investidores, com clientes,
com médicos, com psicólogo, Tudo. com tudo, literalmente tudo. A gente faz... A gente teve um papo também aqui que hoje eu abro muito mais o meu WhatsApp, ele tá aqui. Tô vendo ele toda hora. O meu e-mail, eu entro 9, meio-dia, à noite, antes de dormir. E a expectativa é de que o e-mail é muito mais assíncrono. Exato. E no WhatsApp mais imediato. Agora, é impossível para a maioria das marcas dar um atendimento imediato 24/7. A conta nunca vai fechar. Porém, a expectativa do consumidor está nesse imediatismo. Então, isso foi o que nos levou a criar no Memchat, sabe? Porque víamos marcas vendendo mais no WhatsApp do que no e-commerce. Sempre foi assim, né? Eu lembro, da minha época já tinha uma relevância muito grande o WhatsApp, né? E hoje deve estar um absurdo lá dentro. Quantos por cento das vendas acontecem no WhatsApp, na nuvem? Hoje, na verdade, se a gente olhar esse número ainda é pequeno, porque, só para ter contexto, temos mais de 180 mil clientes que têm um e-commerce e utilizando no Memchat, que é onde a gente consegue contabilizar, temos quase 2 mil clientes, né? Que é bastante, só que ainda é pequeno em relação ao resto. Sim. Porém, vou te dar um exemplo real, uma marca que vendia só marketplace, tinha o e-commerce com esse marketplace, esse e-commerce fechou, e migrou, já pode imaginar que é. Essa plataforma. Essa plataforma migrou para no Shop. E aí começou a investir mais no e-commerce. O e-commerce próprio já é o 20% da receita. Estou te falando em 5 meses, tá? E dessa receita do e-commerce, 25% foi gerada pelo WhatsApp, através de Memchat. Super relevante. 20 mil conversas por mês. Nossa. 20 mil conversas, porque um produto de um ticket de R$1.500 é de um produto de autopartes, então requer de uma interação, um bate e volta, porque não dá para comprar qualquer peça. É um produto técnico, né? Exato. E com o Memchat conseguiram escalar para 20 mil conversas. Uau. E 25% das vendas do e-commerce próprio foram geradas a partir do Memchat ou do WhatsApp. Cara, muita coisa. E explica primeiro ali, antes de você ir para o próximo tema, o que faz o Nuvenchat, que é essa solução? O Nuvenchat eu gosto, vou pensar aqui um exemplo, deixa eu pensar aí, tá bom. Imagina, por exemplo, algumas marcas que eu falei, né? Imagina a Maismu. Tá? Você entra na Maismu, tem um login de WhatsApp para falar, por exemplo. Quando vai para o WhatsApp, a experiência do consumidor é WhatsApp. Manda um áudio ou manda um texto, o que for, e alguém te responde. Esse alguém parece que é uma pessoa, mas na verdade é uma IA. E por que eu falo que parece uma pessoa? Porque é de maneira humanizada mesmo. Uma conversa onde dá para ouvir áudios, onde dá para fazer recomendações de produtos, onde dá para enviar o link. E se eu, como consumidor, já salvei meus dados na wallet, o que eu contava antes da Nuam Shop, eu diretamente com um clique posso comprar direto no WhatsApp, porque a gente me dá essa informação direto, né? Consulta o catálogo, então não vai me indicar produtos que não tem em estoque, tá? Então é literalmente automatizar toda essa conversa de maneira humanizada, com resposta imediata. É isso. E a gente lançou esse assim, um modelo variado, um custo por conversa. E a conversa é tudo o que acontece, todas as interações que acontecem ao longo de 24 horas. Né? Que legal. Então, se eu comecei de manhã, mas fechei até à noite, uma conversa. Exato. Para o dono ou dona da marca vai pagar por uma conversa. Agora, o ROI fecha por qualquer lugar. Imagino. E as marcas começam utilizando fora do horário comercial. As que já têm WhatsApp. Fala, não, eu quero manter meu time, mas sim, não quero perder quem me escreve de noite ou final de semana, eu quero conseguir responder imediato. 24/7 vai ter ali à disposição. E começam testando nesses momentos. E aí é quando começam a ver o valor e também a educar o modelo, porque dá para personalizar caso a caso. E o meu ponto, voltando para o feijão com arroz bem feito, se o WhatsApp utilizamos para tudo, por que a gente não ter isso dentro do nosso e-commerce para dar mais confiança? Para tirar... talvez não te fala, mas hoje assim, a gente falava muito, né? Se você no teu e-commerce mostra em algum lugar que tem uma loja física, isso iria te dar confiança. Né? Agora, o WhatsApp é a mesma coisa. Saber que eu posso falar caso precisar e tenho o WhatsApp e não tenho aí oculto ou um e-mail ou outro canal, isso dá confiança. Mas depois também é útil para quem realmente precisa.
E a gente está vendo casos de todo tipo, né? Tickets altos de segmento de moda, de autopartes, de alimentos. Não tem um padrão ainda, tá em aprendizado esse. Meu ponto é que, porque o que eu escuto muito é, e eu entendo a preocupação, Ale, meus clientes, o relacionamento com os meus clientes é o mais importante. Eu quero responder, meu time quer responder do jeito que a gente fala. E eu super entendo. Então, não estou falando de largar mão, ou para todo mundo. Talvez tem clientes que você quer responder, o teu time, mas dá para treinar isso. E não pode ignorar, porque fica impossível escalar um negócio e se tudo depende de uma pessoa, a conta nunca vai fechar, né? Então, enfim, aí um pouco... Muito bom, muito bom, muito bom. Cara, aí eu acho que conectando até com o tema, né? Isso já é algo que é realidade, né? A gente falou, a gente até nos estudos, nos artigos que eu li, falou-se muito dessa redução de fricção estar dentro da IA, mas para nós a realidade já está funcionando como você finalizar uma compra, pagar dentro do WhatsApp. Né? Isso já é uma tendência que se tornou real e aí é um agente que está trabalhando ali em torno para reduzir essa fricção, né, cara? Exato. E do lado da IA, eu acho que sim importante, assim como no Google a gente pensava em como garantimos que primeiro, o consumidor tenha uma boa experiência. Se tem uma boa experiência em termos de velocidade, intuitivo, etc., isso vai me posicionar bem no Google. Hoje a gente também tem que se preocupar em como garantimos que os agentes considerem tua marca e teus produtos na hora de recomendar produtos, porque está fazendo isso aí. Né? Isso já voltando para o básico, é uma boa descrição, uma boa experiência de compra. É isso. É isso, são os básicos, a boa descrição, as imagens, os vídeos, as avaliações de produtos, caso tiver. Tudo isso impacta, contribui exatamente para... Ale, e cara, dito tudo isso, né, cara, como que essas lideranças, né, receberam essas informações, né? Porque, puta, a gente como líder de empresa, né, com as devidas proporções, obviamente, é uma preocupação, né? Tô para trás, não tô, meu time tá zero para isso. Como é que foi receber esse tanto de informação e entender o momento? Como é que foi? Cara, eu acho... Sinceramente, eu acho que ainda a maioria das marcas do mundo do varejo estão mais atrás do que na frente. Por quê? Por tudo que a gente falava, eu acho que é uma questão dessa fricção para sair, é meio clichê, mas essa zona de conforto e de utilizar uma ferramenta muito diferente, que muda muito rápido e sente que a gente não vai conseguir catch up e acompanhar isso. E é literalmente se sentar a estudar. Investir horas, testar coisas. O Sanchi, o CEO e cofundador também da Nuvem Shop, ele está codando novamente com essa ferramenta que eu falava, porque eu falei, cara, eu preciso aprender isto e também para mostrar com os outros times, porque senão como eu vou criar uma transformação cultural na companhia de como IA nos ajuda se eu não souber fazer isso, entendeu? Cara, e é esse nível, entendeu? Então, para mim é isso. E talvez, às vezes, a gente escuta... Tem pessoas que talvez são mais otimistas e acham que estão super liderando nessa frente, mas eu acho que é melhor se enxergar neste momento com muita humildade e falar, puta, realmente está desafiador, tem muita coisa para aprender, mas tem uma frase, não me lembro de quem escutei isto, foi acho que foi o CEO da Ninja, e ele falou, nós temos que entender como nos eliminamos a nós mesmos, né? Como a gente... então tem a ver com inovação. Todo sentido. Exato, e tem a ver com como eles mesmos estão inovando. Pode ser no produto, pode ser na marca, pode ser em como se faz o processo, para que eles mesmos consigam fazer melhor o que eles já estão fazendo hoje. Porque se você não olha desse jeito, desse modo meio paranoia, alguém vai fazer. E o que a gente falava, não necessariamente é quem lidera hoje, pode ser um novo entrante. Então eu acho que temos que enxergar desse jeito para gerar esse frio na barriga e querer testar, né? Cara, é muito bom. A gente lá na empresa também teve esse estalo, né? Meu sócio foi ano passado e realmente era um hype de mas sem um direcionamento, né? E a gente, vamos pra dentro de casa, tentamos colocar um embaixador de
Tentamos, vamos fazer o projeto, cria o grupo, vamos compartilhar. Não foi, não rodou. E agora, obviamente, está muito mais fácil e acessível, né? Mas agora a gente começa a ver eu contratar alguém que tenha uma experiência, que já fez algo no ChatGPT, por exemplo. Eu já começo a trazer. E o próprio time começa a ser provocado de pressão externa mesmo, né? De cara, vou dar um exemplo, a gente participou de uma RFQ lá. A gente precisava montar um site extremamente complexo para uma super companhia com mais de 500 lojas e tal. Cara, ele gasto de manutenção 500 para mais, assim. Tipo, era absurdo. Assim, um site próprio desenvolvido numa tecnologia super obsoleta e uma RFQ enorme com vários requisitos. Aí tem a Fernanda, que trabalha com a gente e está estudando muito sobre Lovable, N8N, IA, etc. E ela, cara, eu vou testar esse negócio aqui no ChatGPT para ele me fazer uma adaptação da documentação técnica para Lovable. Aí a gente fez isso, 1h30, ela fez algumas... sempre tem ajuste, né? Não dá? Lovable constrói o site, considerando outro sistema de voucher, de administrador e tal. 1h30 a gente mostrou uma POC para o cliente do site. Incrível. Cara, incrível, incrível, assim. Aí, assim, a tecnologia está acessível para todo mundo. Sim. Mas ele está participando de uma concorrência com vários players renomados, que não fizeram isso. Então aí você começa a ver, cara, olha a oportunidade que tem, olha a transformação que tem isso. Sim. E não precisou, às vezes, eu puxar, mas às vezes a provocação, às vezes o insight, às vezes o fato de eu conhecer provocou o time a fazer. Então, cara, eu acho que isso é o... Sim, excelente esse exemplo. E para mim, acho que não tem que fazer isso em todas as áreas. Assim, pensando na liderança da companhia, escolha aquele lugar ou 1, 2, 3 desafios, oportunidades que você fala, aqui não podemos demorar mais e vamos aprender com estes 2, 3 projetos em paralelo e ir muito a fundo. E talvez tenha outros lugares onde você fala, ok, aqui eu não pretendo liderar, aqui eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, eu vou seguir, vou ser um fast follower, né? Eu vou seguir rápido, mas vou seguir o caminho de outro, entendeu? Então é importante entender isso, onde você quer encontrar o jeito, porque a verdade é essa, não tem, não existe, obviamente tem pessoas que sabem muito mais de AI do que outras, mas tudo isso é muito novo, então é difícil de encontrar pessoas que hoje têm experiência realmente com AI, então às vezes é muito mais as aptitudes da pessoa. Totalmente. De ver que uma pessoa que entende a importância, que aprende rápido, que com testes, quando você entrevista a pessoa, te mostra que tem a capacidade. Às vezes é simplesmente isso, né? Que tem esse chip mais AI first, né? De alguma maneira. E teve alguma preocupação que até vem... A gente está vendo muita pressão, né? Alguns setores, né? Falando o CP deve mudar a forma com que algumas empresas trabalharam a vida toda. Você sentiu do varejo, do líder de operação, alguma preocupação muito evidente de impactar o negócio mesmo ou não? Foi mais essa visão, estalo? Visão em qual sentido? Visão de, cara, precisamos olhar isso. Né? Ou o receio, né? De sempre quando vem algo novo, o que o meu negócio que é tradicional vai acontecer com ele, né? Sim. Como que foi essa troca com essas lideranças lá, cara? Eu acho que todo mundo tá ciente, porque, de novo, você pode ignorá-lo se quiser do lado da... Assim, tem uma parte que você controla e outra parte que você não. A parte que você controla, embora seja difícil, é tudo que a gente falou de como você embebe isso na tua companhia, em como somos mais produtivos, como fazemos melhor as coisas com IA. Isso está mais no teu controle. Agora, você não controla o comportamento do consumidor. Sim. Então, se o consumidor agora está cada vez mais utilizando agentes de IA, ou cada vez procura mais nas mídias sociais, e você não presta atenção para isso, aí você fica fora do jogo. Então, essa parte é a que não dá para ignorar, entendeu? Então, pode não mudar tu processo produtivo. Perfeito, não muda com IA. Onde o consumidor está, vai, claro, né, exato. cara? Então, Exato. Então, não tem como ignorá-lo, entendeu? Porém, de novo, antes de pensar na tecnologia, é fazer o dever de casa e realmente entender isso que você falava, né? Estas marcas que de repente começam a vender milhões por mês com
produto que fizeram muito. A pergunta para eles é, tá, ok, como você replica isso? Quem comprou de você? Por que compraria de novo de você? Que outro produto faria sentido oferecer? Que o que você tem que não tem a concorrência, né? Que o que realmente te diferencia? É o produto, tem a ver com preço, tem a ver com a marca, tem a ver com esta afinidade irracional que você está criando. Então tem um monte de variáveis aí. Então, para mim, essas são as perguntas essenciais que qualquer empreendedor do mundo do varejo se fez em qualquer momento da vida, né? O que muda é o contexto. Mas sim, é interessante, porque a gente fala disto e talvez a expectativa de quem está ouvindo a gente já sabe essas coisas. Mas são as que a maioria das marcas não faz e as que são muito bem sucedidas fazem espetacular. Te dou um exemplo falando da Ninja. A Ninja faz a liquadora, faz sentido? Para fazer um shake, por exemplo. Liquidificador. Liquidificador, sim. É um dos. 12 anos no Brasil e ainda tem palavras que não sei. Bom, tá perdoado. Valeu. Eles têm um monte de produtos. E um produto que tem eles também é um aspirador, né? E eu gostei muito do CEO, ele falava, tem que ouvir teu cliente, tem que ler os comentários das mídias sociais, avaliações de produto, etc. Mas tem que observar teu cliente. E ele contava, uma anedota, foram visitar 100 casas para ver como as pessoas passavam o aspirador na casa. Legal. Viram isso e perceberam que 20% das pessoas, ao finalizar a tarefa, abriam o aspirador e com uma tesoura cortavam os cabelos, que eram cabelos geralmente onde tinham mais mulheres na casa ou cachorros. Né? Exato, tinham que fazer isso. E perguntavam para as pessoas, tem algo que você não gostou do processo? E fala, não, tá ótimo, para mim funcionava perfeito. Mudaria algo? Não. As pessoas estavam acostumadas e assumiam que isso era normal. Mas eles, observando, perceberam que existia a oportunidade de melhorar esse produto e fizeram um aspirador que não enrolava o cabelo e não tinham que fazer isso com a tesoura. Esse produto que eles lançaram foi o produto mais vendido de aspiradores nos Estados Unidos. Uau! Isso é observar o cliente. É uma marca relativamente nova, mas tem a ver com isso, sabe? E eu não estou falando aqui que para todo mundo que tem que ir olhar, passar o dia com 100, nem precisa de 100 pessoas, mas além do que te falam, como as pessoas utilizam teu produto. Isto aplica para todos. E talvez você olhando, observando mesmo, 10, 15, 20 já é suficiente. Se a maioria está fazendo algo do mesmo jeito, te falam algo positivo a maioria ou algo negativo, não pode ignorar isso. E isso vai te dar muito mais insight de como melhorar teu produto, tua marca, teu serviço, etc, sabe? Cara, e como é que você conecta isso pro head de e-commerce ali, né? Que ele tá... Hoje a operação dele é 100% digital, ele talvez não tenha essa... Ele tem a oportunidade... Ontem até foi legal você dizer isso, porque ontem uma das pessoas, a Patrícia da Gold, ela falou, eu visito todas as minhas lojas, por causa que ela tem o Omni lá. Mas a maioria não, mas como que você conecta esse caso da Ninja e dá como dica para quem está escutando a gente? Excelente. Cara, assim, obviamente estou enviesado, como todos os que estamos aqui, mas... Tá tudo bem, faz parte do jogo. eu acredito, assim, eu acredito muito no D2C como a forma de construir um negócio, uma marca bem sucedida no médio e longo prazo. Pode começar de diferentes formas, pode diversificar, eu acho que é importante, mas D2C, venda direto ao consumidor, é o caminho ganhador. Tanto no mundo físico quanto no mundo digital. E conforme as marcas vão ganhando mais força no e-commerce e no D2C online, isso, além do que representa em receita ou em lucro, é um monte de informação que pode contribuir para toda a companhia. Quando você vende num marketplace, você aluga esse cliente, você não tem os dados. Então tem muitos insights que você perde de analisar. E no e-commerce você tem isso. Então, para o gestor de e-commerce, é como você consegue, além da tua meta de vendas e demais, como você consegue contribuir com dados que ajudem a entender para onde... qual a tendência dessa companhia, né? Ou que produtos se vendem mais. Aí tem um trabalho de BI, que depende da companhia, talvez já
está muito bem isso instaurado ou não, mas tem aí muitos dados. Reclame aqui também uma mina de ouro de dados. E que a marca que não olha, independentemente de responder ou não, mas depois de avaliar a causa raiz dessas conversas, tem muita informação. Quem vende marketplace, obviamente, todas as avaliações. Então, tem muito dado que não necessariamente o e-commerce, mas está no digital, que muitas marcas mais tradicionais talvez estão ignorando. E eu tenho certeza de que quem está ouvindo aqui tem talvez até a pessoa que é CEO da companhia, que talvez é meio cética do e-commerce. Tem aí porque alguém pediu, acredita é necessário, um diretora acredita, então tem o time, mas é a oportunidade, assim, primeiro a oportunidade de construir algo de valor para a companhia, de ajudar a companhia no médio e longo prazo, e a nível pessoal, profissional, é a oportunidade também de se destacar. Porque começa a agregar de outras maneiras, além da receita através do e-commerce, sabe? Então, é fácil não, mas realmente acho que tem aí uma oportunidade que não existe em outros canais, cara, talvez. Acho que é necessário, né, cara? Acho que cada vez mais esse acesso ao dado, né, tá mais fácil e acessível para essas empresas. Então, pô, o cara ficar fora disso, para mim, é uma perda de tempo, né? Assim, eu fico empolgado com isso. WhatsApp. Eu entendo as marcas que têm medo de colocar WhatsApp pelo volume que tem, mas e talvez tenha um suporte super oculto. Coloca o WhatsApp e é uma mina de ouro para um monte de coisas, para entender gargalos, qual a fricção, por que te escrevem? Em primeira instância, porque a maioria não deveria te escrever se a forma, se o e-commerce é simples, se as informações do produto estão claras, etc. Se não tem nada técnico dando errado. Então, cada pessoa que te escreve não é porque quer te incomodar, é porque tem algum problema e investiu tempo, energia para tentar comprar o produto. Então, o que as pessoas estão falando? Então, primeiro, essa conversa te ajuda a fechar mais uma venda, idealmente. Mas, segundo, está te dando um monte de informações para melhorar o e-commerce ou para a marca como um todo. Aí, de novo, não é só o e-commerce. Então, o WhatsApp, como pode consolidar e hoje cada vez mais fácil toda essa informação e pegar aprendizados não para o e-commerce, para a companhia. Então, o gestor de e-commerce leva isso para o CEO, a CEO da companhia, é super rico, cara. E o legal é, assim, falo legal porque isso cria um monte de oportunidades. Total. Muitas marcas, como você falava, né, mais tradicionais, que têm várias décadas, que nasceram no físico, no atacado, não tem essa musculatura. Assim como hoje está sendo mais desafiador a musculatura de IA, que seja muito mais orgânica, natural para nós, né? Então, acho que aí uma mina de ouro, pensando no caso Ninja e como observar melhor o cliente. Perfeito, muito bom. Cara, dá pra gente ficar conversando aqui, mas o tempo tá quase acabando. Mas eu acho que você que trouxe muita coisa legal aí no alto nível sobre a NRF, né, de uma forma super natural. O que você deixa de mensagem para o pessoal? Assim, qual que foi o principal... acho que todo ano ela deixa uma marca ali para o mercado do para onde vamos, né? O que é a mensagem final que você entendeu ali na sua concepção que a NRF deixou? Obviamente, eu não sei se é a NRF, é a minha interpretação, tá? Que é perfeito. Acho que ali foi mais uma coisa que te trouxe, né? Claro, e de novo, assim, primeiro, nada do que eu vi no NRF, para mim foi uau, é a primeira vez que eu vi isso, tá? Que para mim é bom, porque significa que tudo que a gente vem trabalhando nos últimos 18, 24 meses, o que escutamos de clientes, falamos com parceiros, está na linha, né? Se tivesse me surpreendido, a gente não... Era preocupante. Exato. Mas tem duas coisas, assim, resumo curto de tudo que a gente falou, muito foco, acho que vai ser um ano de muito foco, realmente, e talvez no ano, talvez é a oportunidade, por contexto macroeconômico, muitas marcas se veem obrigadas a se focar hoje muito mais em fidelização, cuidar o cliente, porque o CAC está muito caro, concorrência, blá, blá, blá.
é por contexto, mas na verdade isso está errado, porque o primeiro que a gente deveria fazer é se focar em fidelização. Então, eu acho que vai dar uma musculatura que vai ser muito saudável para todos os negócios no médio e longo prazo. Então, fidelização, sem dúvidas. E aí, que não pode ignorar, é cada vez mais real, pragmático de como você utiliza em algum lugar. É um médio para um fim, mas não pode ignorar. Então, isso que estamos cada vez num mundo mais caótico, menos caótico pode ser negativo, eu enxergo positivo, né? Caótico de menos fácil de entender, com mais jornadas, que a experiência do consumidor. E isso é muito simples de olhar. Olhemos nós como consumidores, né? Estamos assediados de informação em diferentes canais. Então, olhemos nós mesmos. Agora, obviamente, não tomemos decisões do nosso negócio pelo que a gente faz, porque nós não necessariamente somos o nosso cliente, né? Mas, quando você olha isso, percebe que realmente está mudando as coisas. Há 10 anos atrás, falando de hype, eu não estava no NRF, mas ouvi pessoas que estiveram, falavam de que o presente é só e-commerce, lojas físicas vão sumir. Falavam disso literal. E aí eu escutei o fundador, não, o CEO do Dick's, uma marca esportiva, e lançou o conceito de House of Sports. Há 8, 9 anos atrás, ele começou a abrir lojas físicas gigantes mesmo. Os investidores não entendiam, acharam que ele estava maluco e ele estava enxergando o que a gente está falando hoje, deste conceito de hub, de comunidade, de serviço, e é um grande case de sucesso, entendeu? Okay, talvez um brasileiro não, né? Uma que a gente conheça seja a Decathlon nesse sentido. Poderia ser talvez algo parecido, exato. Então, o ponto é que jornada cada vez mais caótica, menos linear, e onde temos cada vez mais canais. Não é que um vai morrer, mudam as relevâncias ao longo do tempo, e o desafio é como nós fazemos algo coeso para o consumidor, né? Isso cada vez fica mais em evidência. Muito bom. Cara, preciso encerrar, que tá quase 6 horas numa sexta-feira, para quem não sabe ainda. Mas, putz, quero super agradecer a sua presença, foi muito bom o papo, espero que você tenha gostado. Adorei. Eu falei que eu tava nervoso, são meus primeiros episódios aqui. Você tá ótimo, tá arrasando. Que bom, obrigado. Mas, cara, conta um pouquinho aí de como que as pessoas podem encontrar suas redes sociais, seu contato. Claro. E... A Nuvem Shop, nuvemshop.com.br, no LinkedIn, no Instagram, comigo pode ser no LinkedIn, sou Ale Vasquez com Z as 2 vezes, e no Instagram também sou Ale Vasquez, tudo junto. Me procuram, se querem trocar uma ideia, me mandam um DM, eu feliz de trocar uma ideia. Sempre responde, né? Às vezes demora, mas tento responder sempre, sim. E bom, 2026 vai ser um ano espetacular. Esperamos espetacular, que sim. E bom, aqui para ajudar todos vocês. Muito bom, obrigado aí de novo, obrigado, Ale. Tayão. Pessoal, muito bom, papo de altíssimo nível aqui com o Alejandro, estou muito feliz em recebê-lo, como eu já falei, e quem curtiu, não esquece de seguir a gente aí no YouTube e curtir o episódio também. Valeu!